Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam, a partir de agora, mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas sobre o mundo jurídico. E hoje vamos falar do Sistema Nacional de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, as chamadas RPVs. O sistema é prioritário para o CNJ e vai permitir mais transparência, eficiência e controle no pagamento de dívidas judiciais de órgãos e instituições públicas. Os precatórios e as RPVs são ordens de pagamento expedidas pela Justiça para cobrar de municípios, de estados ou da União valores devidos depois de uma condenação judicial definitiva em que não cabem mais recursos. Mas as ordens, muitas vezes, não são cumpridas no prazo. Assim, os precatórios são um problema histórico no país. Quem tem de pagar não sabe exatamente quanto deve. Quem tem de receber nunca sabe quando vai ver o dinheiro. Vários tribunais de justiça nos estados têm sistemas eletrônicos para gerenciar os pagamentos, mas faltava um sistema nacional que atendesse a todos os entes envolvidos e que padronizasse a gestão dos precatórios. O SISPREC, sistema desenvolvido pelo CNJ, foi feito para cumprir esse papel e oferece vantagens para todas as partes. No caso do Judiciário, um dos principais objetivos é facilitar a gestão, como explica o conselheiro do CNJ, Luiz Fernando Bandeira. Hoje em dia tem-se uma dificuldade enorme em vários tribunais do país. O valor dos precatórios a ser pago tem que ser atualizado na mão, ou numa tabela Excel. Então o sistema vai conseguir trazer isso com mais segurança, mais confiabilidade, menos erro. Para o devedor, no caso são sempre entes públicos, né, o Estado ou o município, você vai ter uma maior previsibilidade. Né? Você vai conseguir saber, né, o que é que vai estar sendo escrito em precatórios e, portanto, quanto do orçamento do ano seguinte tem que ser destinado a essa finalidade. Mas o maior beneficiado mesmo é o credor, né, que é o cidadão que entrou com ação judicial contra o município, contra o Estado, né, anos atrás, que se foi reconhecido por ele tendo sido efetivamente prejudicado. Imagine você uma obra pública, algum trabalho que o Estado tenha feito numa rua e que causou uma lesão, um dano a um morador, a sua casa, a seu carro, ao seu patrimônio, enfim. Ele entra com ação contra aquele Estado ou município, essa ação é julgada procedente, ele tem um recurso, ele ganha o recurso, transita em julgado, e aí você tem inscrição em precatório. E o cidadão fica esperando, tá? Quando é que eu vou receber meu dinheiro? E aí, com isso, você vai ter um sistema como esse, vai dar mais transparência e vai dar uma maior previsibilidade, né, do recebimento. A implantação do SISPREC tem 11 módulos. Todos deverão ser concluídos até o segundo semestre deste ano, ainda na gestão do ministro Luiz Roberto Barroso. O CNJ trata o sistema como prioridade. A ideia é oferecer aos tribunais um sistema, sim, de gestão de precatórios que possa absorver os sistemas estaduais. Eu estou, nesse momento, em São Luís do Maranhão, no encontro de precatórios, discutindo isso. Alguns tribunais, como de peculiaridades, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, talvez demorem um tempo maior para aderir ao SISPREC, por conta do SISPREC estar em desenvolvimento e, naturalmente, ele vai entrar em produção, ainda com funcionalidades mais elementares, mais básicas. Então, alguns estados que têm situações mais complexas, talvez continuem usando seus próprios sistemas estaduais até que haja uma convergência, e o SISPREC possa abranger todas as situações. Mas a nossa maior preocupação são aqueles tribunais que não têm nenhum sistema. No Espírito Santo, por exemplo, até hoje é feito em papel. E você manda um ofício requisitório pelo correio. E isso, evidentemente, é uma situação que não pode perdurar. Então, o SISPREC já está em funcionamento com um módulo experimental no estado, no TJ do Amapá, que já vem funcionando, e a ideia é que, tão logo ele seja homologado, validado, ele possa ser expandido para outros tribunais, outros estados do país. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Marina Lorena Nunes Lustosa, juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Amapá e coordenadora do projeto piloto do Sistema de Precatórios no Estado. Converso também com Rafael Rodrigues de Castro Silva, juiz substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para a doutora Marina. Eu peço que a senhora nos ajude a dimensionar o problema. Pediria que a senhora nos dissesse que prejuízos a sociedade como um todo tem com esse problema histórico. Olá, Guilherme. Sem dúvida, o problema é histórico, é crônico. O precatório é uma temática que é exclusiva do Brasil, não existe registro de precatório em qualquer outro lugar do mundo e, lamentavelmente, a gente se depara com essa questão difícil de tratar desde o Brasil Império, desde o Brasil Colônia, o Brasil Império, o Brasil República. Há registros que desde a primeira Constituição de 1824 a gente se depara com esse problema. E sim, é algo lamentável, porque o bem da vida, que é aquilo que se busca com a prestação jurisdicional, ele só é entregue com o pagamento. Muitas vezes esse pagamento, desde o início de um processo até o final, demora mais de 20 anos. O que a gente pretende é justamente isso, otimizar e racionalizar essas medidas. Esse sistema convive, a princípio, com os sistemas regionais, estaduais, de cada um dos tribunais de justiça, não é isso? Sim, é isso mesmo, Guilherme. O Amapá, de forma particular, não contava ainda com um sistema próprio da gestão de precatórios, daí porque nós nos oferecemos, assim, com muita vontade para sermos o projeto piloto do Sistema Nacional, uma pauta trazida pelo ministro Barroso, uma pauta cara e importante, mas existem tribunais que já possuem um sistema, é o caso do meu colega Rafael, do TJDFT, ele tem já um sistema bem alinhado, bem desenvolvido, mas eu não tenho dúvidas que a partir do momento em que isso tomar uma versão nacional, será mais fácil essa gestão. A ideia é que, apesar dos problemas que são inerentes à gestão de precatórios, com um sistema nacional, com uma atividade mais otimizada, a gente consiga diminuir o impacto desses prejuízos, seja para a sociedade, para os credores, seja para o judiciário. No estado do Amapá, que somos o projeto piloto, nós já estamos finalizando o módulo 1, que é o módulo de cadastro, ou seja, nós já expedimos as requisições de pequeno valor diretamente no CISPREC. A partir dessa expedição, há uma comunicação de interligação, e isso que é o importante, no nosso processo estruturante, no nosso PJE, e também todas as informações vão para a lista quando é expedido o ofício requisitório ou precatório, o que também nós estamos fazendo. Então, quanto a esse primeiro módulo, nós já estamos bastante avançados e esperamos logo utilizá-lo exclusivamente no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá. Doutor Rafael, no caso do TJDFT, o Distrito Federal e Territórios, que tem o seu próprio sistema, como é que as coisas vão funcionar, já que existe agora o CISPREC, que é nacional? Então, no TJDFT, nós usamos o sistema SAPRE, que foi desenvolvido inicialmente pelo Tribunal do Mato Grosso do Sul. Hoje, esse sistema ele já está bem estruturado e conta com todas as fases necessárias para processamento e pagamento dos precatórios. Então, desde a expedição, que seria o cadastro, né, como a doutora Marina falou, tem a atualização e depois o pagamento. Nós temos todos esses módulos. E o CISPREC, nessa fase de desenvolvimento, os módulos estão sendo criados aos poucos e vai chegar realmente de ponta a ponta, do início ao fim do precatório, tanto da expedição até o pagamento. O sistema do TJDFT conversa com o CISPREC. Eles se entendem, há pontos de conexão. O sistema do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ele já está desenvolvido e, a partir do momento em que o CISPREC tiver todo completo, pegar toda a tramitação do precatório, desde a expedição até o pagamento, o tribunal vai avaliar a necessidade ou a oportunidade de trazer o CISPREC para o tribunal. Existem, sistemas em outros tribunais e o CNJ teve a iniciativa de fazer um sistema nacional, justamente para uniformizar e também para uniformizar e também oportunizar alguns tribunais que não têm sistema utilizar. Não vai ser uma utilização obrigatória, mas vai ser uma grande ferramenta para todos os tribunais avaliarem e, se puderem, se quiserem, vão usar. Então, assim, como o CISPREC não está completo, hoje, para alguns tribunais, não é interessante implantá-lo neste momento, porque perderia fases em que o sistema próprio já possui. Doutora Marina,
por que você acredita que o Sisprec vai ser mais eficiente e vai dar mais rapidez ao sistema de pagamento de precatórios? Por quê? Guilherme, porque o Sisprec é um sistema extremamente completo. Ele contempla todas as fases de processamento de pagamento, desde o cadastro até a atualização, até as retenções, cessões e todas as outras questões que são inerentes ao processamento do precatório. Então, ele está sendo estudado, gerencialmente está sendo avaliado para que justamente nós consigamos, sim, exaurir todas essas fases com rapidez e de forma integrada com os sistemas estruturantes de cada tribunal. No Amapá, e respondendo aí um pouco o que você perguntou para o Rafael, o Sisprec já está conectado, já está interligado, já está integrado ao nosso sistema PJE. Então, já essa integração, a gente diminui a quantidade de tarefas, a gente racionaliza o trabalho e assim otimiza com certeza. Doutor Rafael, eu sei que o Sisprec oferece ao advogado de um credor a oportunidade de ter um papel mais protagonista, vamos dizer assim, no andamento do processo. Gostaria que o senhor nos explicasse que papel é esse exatamente que o advogado ganha. Mas vou pedir que o senhor fale daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. Hoje falamos do Sistema Nacional de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor, as chamadas RPVs. Os nossos convidados são Marina Lorena Nunes Lustosa, juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Amapá e também coordenadora do projeto piloto do Sistema de Precatórios no Estado. Converso ainda com o Rafael Rodrigues de Castro Silva, juiz substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Doutor Rafael, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para o senhor responder agora. Eu pedi que o senhor nos falasse sobre o papel do advogado a partir do sistema chamado Sisprec. Muda o quê? Geralmente a experiência dos tribunais é de que é o próprio juízo do processo de execução que faz o cadastro da requisição de precatório. Mas observando a quantidade de possíveis credores em determinados processos, principalmente os coletivos, o Sisprec vem com uma novidade: permitir que o próprio advogado dos credores faça esse cadastro, otimizando o tempo na expedição desse precatório, né? Então, no Sisprec haverá um usuário cadastrado para o advogado vai preencher os dados necessários do precatório, encaminha para a revisão do juízo e também do ente devedor, para depois haver uma validação e assim realmente haver a distribuição do precatório. Então, enquanto que antes eram os próprios servidores dos tribunais fazendo esse cadastro exclusivo dos dados para precatório, hoje terá o apoio com posterior validação, vai ter o apoio dos advogados com posterior validação do tribunal. Isso vai acelerar, né, o processamento e a expedição do precatório. Doutora Marina, eu gostaria que a senhora voltasse a falar da experiência do Amapá até agora com a implantação. Lá é o projeto piloto, como sabemos. O que está acontecendo nesse exato momento? Coisas como essa, o papel do advogado, já teve oportunidade de ser exercida? Por hora, Guilherme, até para um momento de consolidação da ferramenta e orientação do CNJ, esse momento do advogado expedir diretamente, depois ser chancelado pelo tribunal, ainda não foi iniciado, até porque nós precisamos de treinamento. Mas isso será possível, isso está previsto como uma das ferramentas do projeto, justamente para acelerar o pagamento. Ninguém melhor do que o advogado para preencher corretamente os dados daquele RPV ou daquele ofício requisitório. Mas como a gente precisa de um momento de consolidação, que isso seja sedimentado, por hora os nossos servidores estão fazendo, e esse é o momento em que nós estamos. Nós estamos expedindo as requisições de pequeno valor e iniciamos na data de ontem a expedição dos ofícios precatórios do primeiro grau para o Tribunal de Justiça, que são encaminhados.
com todas as críticas no sistema, com todas as informações necessárias, para que não seja expedido um documento que não tenha os documentos necessários, para que não seja expedido um ofício que não tenha os documentos necessários, e isso depois resvale no credor, que pode ser prejudicado com o cancelamento deste precatório por ausência de documentos. Então, tudo isso tem que ser muito bem avaliado, tudo isso tem que ser muito alinhado para que não haja problema para os credores posteriormente. Doutor Rafael, e que outras vantagens o senhor vê no CISPREC que podem redundar nesse objetivo final, que é dar mais celeridade ao pagamento de precatórios? Uma grande dúvida que existe no país inteiro, no judiciário e também entre os entes devedores, é justamente o montante da dívida. Então, a partir do momento em que conseguir centralizar todas as informações de precatórios no CISPREC, que é um dos objetivos do sistema, haverá realmente a real dimensão dos débitos de precatórios no país. E isso, com certeza, facilita na gestão, né? Na programação dos entes devedores, na expectativa dos credores e, além do que, a partir do momento que se uniformiza, a partir de regras estabelecidas pelo CNJ, fica mais fácil, fica mais rápido a tramitação e pagamento do precatório. E, doutora Marina, a gente lembrou no princípio do programa que o CISPREC é uma prioridade da gestão do ministro Barroso no CNJ e ainda que há a previsão de que o sistema esteja totalmente implantado até o fim da gestão. Isso é o segundo semestre deste ano. A senhora vê isso, é viável de fato? Estamos trabalhando em vários módulos paralelamente. Não se espera finalizar um para começar o outro. As reuniões, elas contemplam todos os módulos justamente para que haja uma finalização sistemática e mais rápida, mais célere. Então, eu acredito que a ideia é essa, se porventura houver algum ajuste a ser feito depois, mas será a tempo e modo. O projeto está bem acelerado e bem comandado, com certeza. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço muito a participação dos dois. Eu conversei com a doutora Marina Lorena Nunes Lustosa, juiz auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Amapá e também coordenadora do projeto piloto do Sistema de Precatórios no Estado. Conversei ainda com o doutor Rafael Rodrigues de Castro Silva, juiz substituto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Mais uma vez, obrigado aos dois e agora o link CNJ da Notícias da Justiça. Na primeira sessão ordinária do Conselho Nacional de Justiça neste ano, tomaram posse 2 novos conselheiros que vão ocupar as vagas destinadas à advocacia pelos próximos 2 anos. O procurador do Estado de Goiás, Marcelo Terto e Silva, que já foi conselheiro entre os anos de 2022 e 2024. E o juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso e procurador-geral da OAB, Ulisses Rabaneda dos Santos, que vai exercer o mandato pela primeira vez. E na mesma sessão, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do STF e do CNJ, falou dos 20 anos de criação do Conselho Nacional de Justiça, que serão completados em junho. O Conselho Nacional de Justiça, ao longo desses anos, tem prestado um serviço valioso à justiça, coligindo dados, traçando políticas públicas, eventualmente punindo quem mereça ser punido. Nós avançamos com ferramentas tecnológicas, com o Observatório do Meio Ambiente, o Observatório de Direitos Humanos, enfrentamento à violência doméstica, no tratamento das pessoas em situação de rua. Nós procuramos enfrentar algumas das vicissitudes brasileiras nas suas mais diferentes frentes, com o empenho dos 15 conselheiros que dedicam o seu tempo, a sua energia e o seu talento a pensarem o Brasil e a tentarem fazer um país melhor e maior. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Oi, pessoal! Hoje vamos explicar a diferença entre falência e recuperação judicial, destacar um reconhecimento importante para o CNJ nas redes sociais e falar sobre um direito especial para quem é doador de sangue. Quando a empresa passa por dificuldades financeiras, a recuperação judicial pode ser uma saída. Nesse processo, a empresa tem a chance de se reorganizar e renegociar suas dívidas, enquanto continua funcionando. Mas se a situação fica insustentável e não tem como seguir em frente, a Justiça pode decretar falência.
Nesse caso, as atividades são encerradas e os bens da empresa são usados para pagar os credores. A recuperação judicial pode ser uma alternativa para evitar a falência, mas tudo depende do cumprimento do plano de reestruturação. Por isso, cada caso precisa ser analisado com atenção. Você sabia que doadores regulares de sangue têm atendimento prioritário em diversos serviços? Isso mesmo! Existe uma lei que garante esse benefício para quem apresenta um comprovante de doação válido de até 120 dias. E não para por aí. Além dos doadores de sangue, essa lei também garante prioridade para pessoas com transtorno do espectro autista e mobilidade reduzida. Uma forma de reconhecer e valorizar quem faz a diferença. E tem novidade boa por aqui. Em 2024, o CNJ foi a instituição do Judiciário com mais interações nas redes sociais, segundo a plataforma Social Media Gov. Esse reconhecimento mostra a importância da comunicação direta, clara e acessível com a população. Obrigado por acompanhar, curtir e compartilhar. Por hoje é só. Continue acompanhando o CNJ nas redes sociais, no WhatsApp, para ficar por dentro de tudo o que acontece no Judiciário. E até a próxima. É hora do quadro Uma História. Aquele momento em que uma juíza ou um juiz conta uma história que marcou a carreira dela ou dele. Meu nome é Célia Gadotti, eu sou juíza titular da comarca de Santarém Novo, no Pará. E antes eu passei pela comarca de Oriximiná, que é uma cidade de porte médio, localizado no Baixo Amazonas, a mais ou menos 800 quilômetros de Belém, da capital. A gente chega em Oriximiná de avião ou terra até Santarém. De Santarém, a gente tem que pegar barco, lancha ou avião novamente para chegar até a cidade de Oriximiná. E em todas as comarcas pelas quais eu passo, eu costumo realizar palestras, principalmente a respeito de violência de gênero e abuso sexual contra crianças e adolescentes. E eu já havia feito algumas palestras em algumas comunidades quilombolas em Oriximiná, porque Oriximiná é um município que tem mais de 35 comunidades quilombolas. Então, uma outra comunidade quilombola me fez um convite para ir fazer a palestra a respeito da violência de gênero na comunidade deles, que é Cachoeira Porteira. É uma comunidade quilombola que está a mais ou menos 165 quilômetros de Oriximiná. Só se chega a Cachoeira Porteira por água ou por ar. Então, nós fomos de lancha, em torno de 4 horas de lancha. Quando eu cheguei em Cachoeira Porteira, eu percebi o quão simples e, em regra, toda a comunidade quilombola assim o é, mas é um povo extremamente acolhedor e afetuoso. Nós ficamos numa casa bastante simples, mas, ao mesmo tempo, confortável. Muito bem, no outro dia cedo, no dia da palestra, alguns membros da liderança pediram para falar comigo antes de realizar a palestra. Eu me sentei com eles e fui ouvi-los. E eles me pediram para falar com a comunidade a respeito da entrada de bebida destilada na comunidade, porque eles estavam percebendo que estava começando a entrar a bebida na comunidade e as brigas começaram lá dentro. Fui para a palestra com a comunidade, falei sobre a violência de gênero, muitos participaram, o barracão da comunidade estava lotado de crianças, adolescentes, jovens, homens, adultos e mulheres. E ao final dessa palestra, eu abordei o tema que eles haviam me pedido e falei para eles sobre todos os inconvenientes de se entrar, deixar entrar, permitir a entrada de bebida destilada dentro da comunidade. Então, alguns participaram, pediram a fala, eu permiti que eles falassem, se manifestassem, a maioria a favor da proibição da entrada da bebida. E, ao final, eu disse a eles, a todos aqueles que estavam presentes na palestra, vocês concordam em fazer um acordo verbal aqui comigo de não permitir a entrada de bebida destilada na comunidade? E eles prontamente aceitaram, e todo mundo, unanimidade, aceitaram acatar aquele acordo verbal que a gente estava fazendo de não entrar bebida destilada na comunidade. E aí, passados vários meses,
acredito que uns 10 meses, quase um ano depois, isso que me surpreendeu, eu recebi a visita no fórum de um membro da comunidade de Cachoeira Porteira, de um senhor, eu não me lembro mais do nome dele. E ele pediu para falar comigo, eu sempre atendi as pessoas, fui falar com ele, e eis que ele me falou: doutora, até hoje ninguém entra com bebida na comunidade. É uma paz lá dentro. Eu realmente fiquei surpreendida, porque eu também não tinha acreditado que aquela simples ação na comunidade, aquele acordo verbal feito ali, realmente fosse perdurar tanto tempo e trazer bons frutos. Então, eu percebo que essa experiência na comunidade quilombola demonstra a força que nós temos e também a importância de se ouvir, dialogar e fazer um acordo com a comunidade. Uma coisa é quando a gente impõe uma decisão, outra coisa é quando a comunidade participa dessa decisão. E foi isso que aconteceu. Por isso que eu achei realmente essa situação extraordinária. Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. E deixo aqui uma novidade. Você pode acompanhar o Link CNJ também por meio do TV Justiça Mais, um aplicativo que a nossa emissora lançou. O serviço de streaming oferece ainda a programação ao vivo da TV e da rádio, a íntegra das sessões plenárias do Supremo desde 2020 e alguns dos julgamentos históricos do Tribunal. Obrigado mais uma vez e até a próxima semana.